Bem-vindos à Sala Precisa. Eu sou a Gil. Eu sou a Laura. E esse é o nosso podcast. Bom, e se eu te dissesse que algumas das maiores tragédias da história continuam vivas? Não só na memória de quem viveu, né? Mas também nas telas, nos livros e até nos lugares que hoje atraem curiosos do mundo inteiro com o famoso turismo. Pois é, e no episódio de hoje a gente vai falar sobre histórias reais que chocaram o mundo e que anos depois foram transformadas em filmes e séries que continuam mexendo com a gente. Do horror do Holocausto ao silêncio assustador de Chernobyl, passando pelo caso do Césio 137 em Goiânia, como essas tragédias aconteceram de verdade? O que as adaptações mostram? Será que mostra tudo? Será que é 100% fiel? E principalmente, o que ficou de fora? Então fica com a gente nesse episódio de hoje, porque tá intenso, tá? Curioso e cheio de detalhes que talvez você nunca tenha ouvido. Bom, a gente vai iniciar com a história que aconteceu aqui no Brasil, bem pertinho da gente, e que até hoje arrepia só de lembrar. Eu, por exemplo, tem muita gente que não faz ideia, gente, do caso de Goiânia, do Césio 137, mas ficou muito famoso agora por causa da série, né? A gente já vai comentar sobre isso, mas muita gente não sabia. Eu tenho muito na minha memória, porque esse caso aconteceu em 1987, então, obviamente, eu e a Gil, a gente não era viva nessa época, né? A gente não existia ainda. A gente não existia ainda, mas eu lembro que até quando eu era nova, né, eu lembro de sempre comentarem sobre esse caso. Inclusive, eu descobri sobre esse caso assistindo aquele programa do Linha Direta, sabe, da Globo, que sempre passava de madrugada, e eles sempre mostravam ou alguns casos de assassinato, algumas coisas assim, ou eles passavam esses casos, passava caso de ET, tipo, por exemplo, o ET de Varginha, o ET Bilu, tudo eu conheci lá, tudo no Linha Direta. E, inclusive, o Césio 137 também, porque eu lembro muito bem que eles fizeram um programa onde eles revisitaram o local, eles conversaram com algumas vítimas, e daí foi quando eles contaram a história, e daí eu conheci, né, eu fiquei sabendo do que tinha acontecido. Então, é uma história que arrepia só de lembrar que em setembro de 1987, Goiânia se tornou cenário do maior acidente radiológico do mundo fora de uma usina nuclear. Pois é, gente, que absurdo, né? Isso não é retratado nos livros de história, tá? Porque a Laura até comentou se a gente lembrava, né? Se a gente estudou isso na época da história do Brasil e não. Sei lá, em alguma matéria que não seja história, ou seja ciências, química. Não sei como é retratado hoje em dia, porque, né, eu e a Laura, a gente já saiu da escola faz muito tempo. A Laura ainda tá na escola porque dá aula de biologia, mas não sei se você chegou a comentar com seus alunos, Laura, ou se hoje em dia é comentado. Pode ser que venha a ser comentado agora por causa da série da Netflix, que tá fazendo muito sucesso. Eu comentava mais sobre Chernobyl, né, que a gente também já vai falar, quando eu tô apresentando sobre os elementos químicos, daí eu falo sobre usina nuclear, mas realmente de Goiânia eu nunca comentei, inclusive agora acho que vou começar a comentar junto, né, com o acidente de Chernobyl, porque de Chernobyl acho que ficou conhecido mundialmente, e do Césio de Goiânia, acho que ficou mais conhecido aqui no Brasil, e acho que em países perto da gente, onde noticiou, né, mas eu lembro que na época eles falaram que não foi um negócio que foi noticiado mundialmente, né? Mas acho que com certeza com a série agora a gente vai voltar a falar na escola, né? Os professores de química vão comentar sobre isso. E o mais assustador é justamente como tudo começou, de forma quase banal. Gente, assim, quem assistiu a série, né? Quem conhece o caso sabe que começou de uma forma muito besta, né? Porque o foco da tragédia é o aparelho de radioterapia abandonado no antigo Instituto Goiano de Radioterapia, que havia sido deixado para trás depois da mudança da clínica. E dentro dele havia uma cápsula contendo cloreto de Césio 137, uma substância altamente radioativa. E daí no dia 13 de setembro de 87, 2 catadores entraram no prédio abandonado em busca de sucata. Aí eles encontraram a máquina, desmontaram parte da estrutura e levaram o equipamento acreditando que poderiam vender o chumbo e as peças metálicas. Depois o aparelho foi parar no ferro velho. E é aqui que a história ganha um contorno ainda mais trágico, porque o dono
do local, o senhor Devair Alves Ferreira conseguiu abrir a cápsula e encontrou um pó que emitia um brilho azul intenso no escuro. Chama atenção, né? As pessoas são curiosas. É tipo você pegar sei lá, aquelas pulseirinhas neon, sabe? Que a gente usa em baladinha infantil. E você abrir porque com certeza aquele líquido que tem dentro, gente, deve ser radioativo também. Mas... vai saber. Vai saber. Mas é tipo isso, sabe? É tipo você achar uma daquelas pulseirinhas, querer abrir ela, porque você gosta, né? E, tipo, esse detalhe é muito importante, porque foi justamente o brilho que despertou o fascínio deles, né? Então, sem imaginar o perigo, ele mostrou o material para amigos, vizinhos, familiares, todo mundo que ele encontrava, ele mostrava o negócio, porque realmente era um negócio que, tipo assim, as pessoas ficavam admiradas, né, quando viam. Então, algumas pessoas chegaram a levar pequenas porções para casa, como se fosse algo bonito, quase que mágico. Tipo assim, você ganhar um slime e começar a levar esse slime pra tudo que é lugar. Meu Deus, foi assim que a contaminação se espalhou. O pó passou de mão em mão, foi levado em roupas, móveis, objetos e até em ônibus. Crianças brincaram com a substância. A pequena Lady das Neves, de apenas 6 anos, teve contato direto com o material e se tornou o símbolo mais doloroso dessa tragédia. É, muito triste. E um dos pontos mais impactantes é que os primeiros sintomas, eles foram náusea, vômito, tontura, queimaduras e queda de cabelo. É bem típico do que a gente, por exemplo, quem conhece o caso de Chernobyl, gente, é as mesmas coisas, sabe? É meio que instantâneo essas coisas, esses sintomas, né? E eles foram inicialmente confundidos com intoxicação alimentar ou alguma doença comum. E daí a cidade demorou dias para entender que estavam lidando com radiação. Foi muito ingênuo, eu acho, das pessoas na época, né? Achando que, é só um sintoma de intoxicação, não é nada demais. Eu acho que essa ingenuidade que levou a ter vítimas fatais, né? Essa demora de saberem o que realmente estava acontecendo. Tanto que mais de 100 mil pessoas foram monitoradas, 249 tiveram contaminação confirmada e 4 mortes foram oficialmente atribuídas à exposição aguda à radiação. Gente, quando vocês olham as fotos, né, da galera que ficou com os sintomas, nossa, é muito... É igual realmente a galera que ficou com sintomas, né, com a parte do corpo toda machucada, né, de Chernobyl também, é o mesmo jeito, né? Mas agora falando das adaptações, tá? O caso ganhou o primeiro filme, Césio 137, O Pesadelo de Goiânia, lançado em 1990, né, algum tempo depois, né, apenas 3 anos depois da tragédia. E o longa é considerado uma das obras mais próximas dos depoimentos reais das vítimas, inclusive com participação de sobreviventes como figurantes. Olha só, não conhecia esse filme, mas agora, né, talvez esteja aí na Globoplay. Colocar pra assistir ou no YouTube, né? Por ser antigo, ainda mais nacional, um pouco difícil de ter em algum streaming hoje em dia. Mas a gente teve agora a minissérie da Netflix, Emergência Radioativa, que aposta em um drama mais humano e emocional. Mantém a essência dos fatos, alterando os nomes e personagens para construir a narrativa. Por exemplo, o Sr. Devair vira Evenildo na série, e alguns personagens são inspirados nas vítimas reais, mas não representam suas histórias de forma literal. A série mostra muito bem o caos e o impacto humano imediato, mas deixa menos aprofundado o estigma que Goiânia sofreu depois, principalmente acho que o preconceito que Goiânia sofreu e sofre ainda um pouquinho até hoje, gente, né? Muitas pessoas da cidade enfrentaram preconceito por anos, havia medo de tocar em moradores de Goiânia, de comprar produtos vindos de Goiás, né? E até o enterro das vítimas foi marcado por revolta e desinformação. E outro ponto pouco explorado é a dimensão da falha institucional. O acidente só foi possível porque a máquina foi abandonada sem segurança adequada. Identificação da radiação demorou dias preciosos. Igual eu falei, foi essa ingenuidade das pessoas. Aquela cena na hora da série, eu fiquei, gente, que raiva. Não sei se aconteceu literalmente daquela forma, né? Mas assim, o cara lá, o físico, a polícia pedindo pra família sair da casa, que a casa deles estava inteiramente contaminada, e eles, não vou sair da minha casa, como assim? Eles estavam achando que era um preconceito com eles, né, com a família deles. Como assim vocês vão tirar a minha família daqui da minha casa? Só que, tipo, essa demora, sabe? Infelizmente, isso que levou à fatalidade da menina de 6 anos. A mãe dela hoje é viva ainda, né? Mas assim, se eu fosse a mãe, se eu fosse essa família, eu acho que eu carregaria uma culpa, sabe? Dentro de mim. Tipo assim,
putz, se eu tivesse saído quando falaram, será que eu poderia ter evitado? Sabe isso? Então, eu não sei como ela vive hoje em dia, mas eu assim, revendo, refletindo todas as atitudes na época, eu acho que eu me sentiria um pouco culpada. É, sim, com certeza. Então, e mais do que uma tragédia acidental, foi também uma história, né, de negligência, como a Gil comentou, tipo, negligência de ambas as partes, de muita gente, né, dessa história, desinformação e consequência que atravessaram várias gerações, como, por exemplo, né, dessa mãe aí. E talvez seja isso que torna esse caso tão forte até hoje. Ele não começou com uma explosão, por exemplo, né, como foi de Chernobyl. Começou com abandono, curiosidade e um brilho bonito demais para parecer perigoso. E olha só como o audiovisual hoje em dia é tão poderoso, porque com a série, o governo, né, de Goiânia aumentou o valor de pensão que era pago para as vítimas, né, o valor de indenização que era pago às vítimas dessa radiação. Então, por causa da série, eles aumentaram esse valor de indenização a eles. Achei isso muito legal. Ah, uma curiosidade, gente, temos até figurantes de Itapetininga na série. Você sabia disso, Laura? Verdade, eu vi no Instagram. Ah, olha só, Itapetininga, a gente tá em tudo, né? Incrível. Sério, só falta agora chegar no nível internacional, mas no nível nacional a gente já tá chegando lá. Inclusive a gente aqui do podcast, né? A gente já é conhecida no nível nacional. Verdade. Logo, logo internacional, mas achei isso muito legal. E, né, depois dessa curiosidade, fica aqui uma reflexão. Quando o turismo, os grandes eventos e a imagem da cidade parecem falar mais alto do que a própria tragédia. É, tipo Varginha, né, gente? Que todo mundo vai lá só pra ver o ET, né? Eles acham que, tipo, os ETs ainda estão lá. Inclusive, eu tenho uma aluna que a família dela, a mãe dela, acho que a família da mãe dela é de Varginha, só que, tipo, eles não moram mais, né, em Varginha, já mudaram de cidade. Mas, tipo assim, eu vivo enchendo o saco dela, sabe? Perguntando será que a sua mãe já viu algum ET? Eu tenho que parar também de encher o saco dela, assim. Mas é, tipo, porque marca, né? Marca as pessoas. Então, assim, o que pensa, né, com a gente? Em setembro de 1987, Goiânia estava vivendo o início de um dos maiores acidentes radiológicos do mundo e a contaminação ainda estava sendo descoberta, né? As pessoas começavam a apresentar sintomas, a cidade mergulhava em medo e desinformação e, ao mesmo tempo, o mundo também olhava para Goiânia por outro motivo. A etapa do Campeonato Mundial de Motovelocidade, gente, olha só. Muita gente não sabe, mas entre 1987 e 1989, Goiânia recebia uma etapa oficial do Campeonato Mundial de Motovelocidade, o que hoje a gente conhece como MotoGP, né, muito famosa, e é quase um retrato de duas realidades acontecendo ao mesmo tempo. Inclusive, eu vi que, tipo, eles não cancelaram, né, o campeonato. Não. E daí, tipo, isso é um absurdo também, né, de pensar, assim, pra época, né, falar assim, mano, tá acontecendo tudo isso e vocês não cancelam, sabe, tipo, o campeonato. Então, de um lado, a cidade recebendo turistas, imprensa, movimentação econômica, porque acho que isso na época devia ser muito bom pra Goiânia, né, e pra Goiás, e a visibilidade de um evento internacional, e do outro lado, famílias sendo contaminadas por algo invisível, tipo, algo que até então eles não sabiam o que era. Só que ao mesmo tempo, pelo que eu lembro, assim, eles abafavam muito, porque eles não queriam tirar o foco do campeonato do MotoGP. Uhum. Isso faz a gente pensar sobre como muitas vezes a narrativa oficial de uma cidade prioriza o espetáculo, o movimento, a imagem positiva, enquanto a dor real das pessoas fica em segundo plano. Não é sobre dizer que a cidade deveria parar, mas sobre refletir como certas tragédias acabam sendo abafadas pelo desejo de seguir em frente, de manter a aparência de normalidade. Porque até então eles achavam que, tipo, não é nada demais essa contaminação, sabe? Acho que eles pensavam que, tipo, ia ser uma coisa que eles iam conseguir controlar no hospital e já logo ia, sei lá, se normalizar, sabe? Mas não que ia virar o que virou. E talvez seja exatamente isso que torna o caso Goiânia tão simbólico. Enquanto o turismo e os eventos ajudam a construir a memória pública de um lugar, a tragédia continua ecoando, né, na memória privada de quem viveu aquilo. Sobre esse campeonato, não foi mostrado na série, né? Eu sei disso porque eu lembro que na época no Linha Direta apareceu sobre isso, mas na série eles não focaram nessa parte. Não, eles quiseram focar realmente na família, nas pessoas. Como eu falei, foi mais humana a série, né? Num drama mais dramatizado, claro, do que aconteceu na realidade, porque é uma série. Mas quiseram focar mais realmente
realmente na tragédia em si. E quando o turismo fala mais alto que a tragédia, a pergunta que fica é: o que a cidade escolhe lembrar e o que ela prefere esquecer? Bom, e agora a gente viaja para uma das tragédias mais emblemáticas do século XX, que nem eu falei para vocês. No dia 26 de abril de 1986, a 1h23 da madrugada, né, uma explosão rompe o silêncio da cidade de Pripyat, na então União Soviética. Foi no reator 4 da usina nuclear de Chernobyl, localizada no território que hoje pertence à Ucrânia. O que aconteceu ali começou durante um teste de segurança. E a ideia era verificar se, em caso de queda de energia, as turbinas ainda conseguiriam alimentar o sistema de resfriamento do reator por alguns segundos. Mas o teste foi conduzido em condições extremamente instáveis. O reator do tipo RBMK já tinha falhas estruturais de projeto e, somando a erros operacionais e decisões tomadas sob pressão, houve um aumento súbito e descontrolado de potência. Acho que aquilo que você falou de sentir a culpa, essa galera que estava aqui no reator e que escolheu continuar, né, com esses testes lá na usina, que é claro, eles morreram porque a contaminação com eles foi muito forte, né, então eles não aguentaram. Mas eu acho que se eles tivessem sobrevivido, gente, acho que também eles iam estar segurando uma culpa, assim, gigantesca, porque a radiação de Chernobyl, por causa do vento, chegou até em outros países da Europa. Então, assim, foi um nível absurdo o que aconteceu. Mas também foi muita questão política. Assim, eu lembro que foi retratado um pouco na série sobre isso, né? Mas teve muita, igual a Laura falou, uma pressão pra eles. Tinha que fazer realmente esse teste. O negócio já tinha falha estrutural no projeto. Eles tinham que seguir mesmo, né? Mas enfim, em segundos vieram 2 explosões. A tampa de concreto do reator foi arremessada e o núcleo ficou exposto e uma enorme quantidade de material radioativo foi lançada na atmosfera. E o mais assustador é que, diferente de uma tragédia visível, aqui o perigo também era invisível. Não tinha fumaça tóxica que as pessoas pudessem reconhecer, não tinha sirene imediata, não tinha dimensão real do que estava acontecendo. E os bombeiros, eles chegaram sem saber que estavam diante de um incêndio nuclear. Para eles era tipo um incêndio normal. Muitos tocaram destroços altamente contaminados e desenvolveram síndrome aguda da radiação nos dias seguintes. Isso mostra muito bem na série, né? É uma série, gente, é uma série muito boa. Se vocês curtem esse tipo de conteúdo, vocês vão gostar muito, porque a produção tá absurda, tanto que ganhou premiação, né, no Emmy, essa série, a minissérie, na verdade, né? E eles mostram essa questão dos bombeiros que, tipo, eles foram lá só pra apagar um fogo, só pra ajudar, e eles morreram, né? Muitos morreram por causa disso. Então, a cidade de Pripyat, que ficava a poucos quilômetros da usina, só foi evacuada cerca de 36 horas depois. E mais de 100 mil pessoas precisaram deixar suas casas, muitas acreditando que voltariam em poucos dias, porque essa galera que vivia em volta, gente, só pra vocês terem uma ideia, eram famílias, eles tinham como a galera trabalhava lá em Chernobyl, eles construíram essa cidade de Pripyat, que era pra abrigar o pessoal, a família do pessoal que trabalhava na usina. Então, tipo, todo mundo ali era da família, né? E eles acharam que um dia eles iam voltar, porque eles iam consertar a usina e eles iam voltar. Só que eles nunca voltaram. Pripyat se tornou uma cidade fantasma. E as consequências foram gigantescas. Além das mortes imediatas, a radiação se espalhou por diversas regiões da Europa. Foi criada a chamada Zona de Exclusão, inicialmente com 30 quilômetros ao redor da usina, hoje com cerca de 2.600 quilômetros. Muita coisa, né? Pois é, e com o passar dos anos, a ausência humana transformou a região em um laboratório natural. Então, florestas cresceram sobre ruas abandonadas, animais selvagens voltaram, né, a ocupar a área e a fauna passou a viver sem presença constante do homem. E sim, hoje é possível visitar Chernobyl e Pripyat por meios de tours autorizados, né? Embora o acesso seja rigidamente controlado e restrito a áreas consideradas seguras. Inclusive, quando eu morei na Irlanda, alguns amigos meus que moraram comigo foram lá visitar e eles voltaram, né? Daí, tipo, é muito engraçado que eu falo que eu já tive contato com gente que teve contato com radiação, porque ainda existe, gente, ainda existe uma radiação lá claro, né? Acho que vai demorar anos e anos e anos pra sair. Acho que nunca vai sair, né? Não sei. Mas assim, o nível de radiação é muito baixo, só que eles me contaram que quando você entra lá, você não pode tocar em nada, tipo assim, tá tudo do mesmo jeito.
jeito. A criançada que deixou, por exemplo, uma boneca em cima da cama, a boneca tá lá na mesma posição, do mesmo jeito, você não pode tocar. Então, assim, você não pode, é claro, você não pode levar nada de lá, você não pode levar nem um mato, pode levar nem um pedaço do mato. Você tem que passar por uma desintoxicação depois quando você sai, né, de lá da área, quando você volta. Então, assim, é muito... e a minha amiga falou que é tipo assim, uma vibe muito pesada. Acho que é a mesma vibe de quando você vai visitar algum lugar do Holocausto também, sabe? Ela falou assim que, mano, é uma sensação bizarra, é tipo, é indescritível. E aí, Laura, você um dia vai visitar na sua vida? Eu tenho curiosidade, confesso que um dia você for fazer uma viagem, assim, lá pra esses lados, quem sabe eu vou fazer esse tour. Então, eu acho que eu tenho curiosidade também, porque eu já vi vários youtubers que foram pra lá, gente, tipo, eu acho que assim, eu acho que eu tenho mais curiosidade de conhecer lá do que conhecer, tipo, Auschwitz, sabe? Tipo, Auschwitz, eu acho que, eu sinto que eu, sei lá, porque essa mesma amiga minha que foi pra Chernobyl, ela também foi pra Auschwitz. Gente, essa menina viu tudo, né? Ela curte esses negócios meio pesados, assim. Caramba! E daí ela falou assim, tipo, que é uma sensação diferente, sabe? Porque pessoas foram abusadas, né, em Auschwitz. Então, tipo, é uma vibe diferente. Então, eu não sei como que... Eu acho que Chernobyl... Porque foi um acidente, né? Então, sei lá. Mas eu tenho curiosidade, sim. E depois da série da HBO, o turismo aumentou muito, óbvio, né? Ser humano, tudo curioso. Então, houve um salto aí de cerca de 30% a 40% nas reservas de visitas, mostrando como a adaptação reacendeu a curiosidade do mundo sobre a tragédia. Pois é, e falando da adaptação, né, que nem a gente falou pra vocês, a minissérie Chernobyl é considerada uma das produções mais impactantes já feitas sobre o caso. Eu acho que, na minha opinião, gente, sobre qualquer caso de tragédia, acho que Chernobyl... Sim, essa é a melhor série já feita. É a mais impactante, assim, sabe? Porque ela retrata muito bem o clima do medo, o silêncio do governo soviético, principalmente, e o papel, né, dos chamados liquidadores. Os milhares de trabalhadores, militares, bombeiros e cientistas que atuaram na contenção, porque senão eu acho que isso teria dado uma merda tão gigante, gente. Teria sido pior, né? Se eles não tivessem corrido contra o tempo, sabe, de isolar toda aquela área. Então, tipo assim, a galera, e olha que, né, naquela época, tipo assim, você não tinha com muita coisa pra contar, você não tinha como passar informação rápida pela internet, você não tinha como, sabe, fazer uma evacuação rápida. Então, assim, esses caras que trabalharam pra meio que, tipo assim, conter a merda que o governo soviético fez na época, autorizou, né? Acho que eles são incríveis também, sabe? Eles são heróis, porque se não fosse graças a eles, muita coisa ia ter acontecido. Mas o que a série deixou de fora ou dramatizou? Acho que o principal exemplo é a cientista Ulana Komiuk, que não existiu na vida real. Então criaram essa personagem em síntese para representar vários cientistas envolvidos na investigação. E outro ponto muito comentado é a chamada Ponte da Morte, né? Mostrada na série como um local onde moradores observam a explosão. Então, historiadores e pesquisadores questionam bastante essa cena porque não há comprovação de que aquilo aconteceu daquela forma. Ou seja, a série é extremamente forte na atmosfera e na crítica política, mas simplifica alguns personagens e dramatiza certas passagens para aumentar o impacto emocional. E talvez seja exatamente isso que torna Chernobyl tão assustador até hoje. Não foi só uma explosão, foi uma tragédia tecnológica, política e humana, cujos efeitos ainda ecoam no presente. Quem tiver curiosidade, tem um filme de terror também que chama Chernobyl, que se não me engano é de 2021. Mas assim, nada comparado à série, tá? Não é uma grande produção, é só uma galera lá de adolescentes curiosos que vão gravar algo lá, né, em Chernobyl. Eles têm curiosidade, vão visitar lá sem autorização, sem ser esse tour guiado que você pode fazer, sabe? E aí acaba acontecendo várias mortes, né? Eles acabam morrendo um por um lá. É um filme mais voltado pro terror, porque querendo ou não deixa de ser uma história de terror, né? Eu acho que, assim, horrível. Eu acho que é uma história de terror. Bom, e antes de falar sobre as adaptações, a gente precisa voltar ao que realmente aconteceu. Porque o Holocausto, gente, não foi um evento isolado. Ele foi um processo construído aos poucos. Então, não foi um acidente, não foi, tipo, um brilho que alguém viu e levou para outros locais e por causa disso aconteceu uma tragédia. Ele não foi por questão... Até o Holocausto até teve questões políticas, né? Mas é bem diferente de Chernobyl. Então, o Holocausto é outra coisa. E tudo começou lá em 33, inclusive isso a gente estudou em história, né? A ascensão de Adolf Hitler do regime nazista na Alemanha. A partir daí, a perseguição aos judeus e a outros grupos passou a ser
ser institucionalizada. No início, essa perseguição veio por meio de leis. Em 1935, as leis de Nuremberg retiraram direitos civis dos judeus, proibindo casamentos mistos e excluindo-os da cidadania alemã. Nossa, gente, isso aí, acho que é o pior momento da história da humanidade, da civilização já vivida. Eu acho que o Hitler ele é tipo o Voldemort, sabe? Ele gostava só de sangue puro. Nossa, sim. Capaz, né, que aquela que não deve ser nomeada se inspirou nele, né, eu acho, pra criar o personagem. Bom, e depois vieram os guetos, né? Os trabalhos forçados, as deportações em massas e a partir de 1941, que é o que a gente mais estuda também em história, o genocídio sistemático em campos de extermínio como Auschwitz, Birkenau, nossa, muito difícil falar isso. Treblinka e Sobibor. Inclusive, gente, na minha opinião, vou falar aqui, não tenho medo de falar, eu acho que o Temer, esses campos que ele coloca latinos dentro, é tipo muito campo de concentração, sabe? Tipo, a galera fica falando que é exagero comparar. Mas, você cria um campo de, sabe? Tipo, de concentração de pessoas. É a mesma coisa que era Auschwitz. Então, estima-se que cerca de 6 milhões de judeus foram assassinados entre 33 e 45, além de milhões de outras vítimas, como pessoas ciganas, pessoas com deficiência, opositores políticos, prisioneiros soviéticos e pessoas LGBTQIA+. Acho que a única coisa, assim, de história que eu realmente vi de perto foi a casa da Anne Frank. Que quando eu fui pra Amsterdã, é verdade. Eu passei ali na frente da casa dela, né? A casa dela fica lá em Amsterdã. Foi criado um museu pra você visitar e saber um pouco mais da história. Eu não fui, né? Não sou muito de museu, tá, gente? Quem sabe se um dia eu voltar pra Amsterdã, eu vá no museu lá. Mas assim, é lotado de turistas no museu. Mas assim, eu tirei a fotinho na frente da casa dela, né? Onde ela viveu. Tem até o livro, né? O Diário de Anne Frank, que eu preciso ler. Tenho muita curiosidade que ela relata como que foram, né? Esses dias, porque lá que ela se escondeu, né? Ela com a família dela se escondeu quando tava acontecendo isso, né? Que estavam matando aí, assassinando os judeus. Então ela se escondeu nessa casa, que tem até a plaquinha hoje dizendo lá que é a casa da Anne Frank, onde ela se escondeu desse terror, né? Que estavam vivendo na época. E é importante dizer no episódio que o Holocausto não aconteceu de uma vez. Ele foi sendo construído na normalização do preconceito, da desumanização e da violência de Estado. Agora, falando das adaptações, a gente vai citar só duas aqui, mas assim, tem milhares de adaptações que, né, falam assim, nem que seja de uma forma sutil ou mais detalhada, ou mais aprofundada, mas tem milhares de adaptações, tá, sobre o Holocausto, que trata dessa época, né, mas acho que a mais conhecida, e não me cancelem, não assisti ainda... Mas vou assistir, tá na minha lista infinita de filmes, é A Lista de Schindler. Não vou te julgar, Gil, porque eu também não assisti ainda. Não, Laura, não acredito. Olha a gente aqui falando de filme que não assistiu, mas continue ouvindo a gente. A gente sabe pelo menos do que fala o filme. Não, mas assim, eu acho que eu sempre assisti muitos filmes, gente, sobre Segunda Guerra Mundial, tanto que eu conheço muito bem essa história, por mais que eu seja ruim na matéria de história. Segunda Guerra Mundial é uma matéria que eu sou muito boa. Inclusive, você tava falando da Anne Frank, eu já li esse livro no português, no inglês, no Kindle, foi muito difícil de ler. Olha só. Eu já li, eu tenho HQ, né, adaptação de HQ do livro dela, e eu já li também um livro que uma vez eu encontrei na escola da minha mãe, que mostra o diário da irmã dela, que muita gente não sabe da existência, mas é porque, como assim, eles não tinham o que fazer, ela fala isso no livro, né, que aí todo mundo escrevia em diário, inclusive a irmã dela, tipo, a mãe dela, todo mundo escrevia em diário, só que um dos únicos diários que conseguiram resgatar foi o dela, que ficou mais famoso, e o da irmã dela tinha partes, né, algumas partes que foram resgatadas, porque depois que encontraram ela, né, teve a invasão lá, eles destruíram muitas coisas da casa, então assim, e o diário dela foi uma das coisas que ficou escondida, por isso que conseguiu ser preservado. Mas tem um filme, gente, da Segunda Guerra Mundial que eu amo, só que é um lado bem mais, assim, emocional, que é A Vida é Bela, que pra quem me conhece sabe que esse é o filme da minha vida, eu amo essa adaptação do Benigni, então, tipo, é maravilhoso esse filme. Mas, né, A Lista de Schindler também é um filme clássico, cult, muito famoso. E o filme conta a história real do Oskar Schindler, que é um industrial alemão que inicialmente buscava lucrar com a guerra, mas que acabou salvando mais de 1.000 judeus ao empregá-los em uma fábrica. É uma obra poderosa porque escolhe mostrar o horror a partir do cotidiano e as famílias sendo separadas, né, o medo, o silêncio e principalmente a
a brutalidade burocrática do sistema nazista. Pois é, acho que é um dos filmes mais cults, assim, que acho que todo cinéfilo, né, eu e você incluindo, Laura, temos que assistir. Pode deixar que até esse ano eu vou assistir, gente. Pode ser que eu assista depois até da gravação desse episódio. Sim. E outra produção fundamental é O Filho de Sol, que diferente da Lista de Schindler, aqui a narrativa é claustrofóbica. O filme acompanha cerca de 1 dia e meio na vida de Sol, um prisioneiro judeu húngaro, membro da Sonderkommando, em Auschwitz. E isso é importante explicar aqui no episódio. Os Sonderkommandos, eles eram um grupo de prisioneiros forçados pelos nazistas a trabalhar no processo de extermínio dentro dos campos. Então, o que o filme faz de forma brilhante é justamente o contrário do espetáculo. Ele não mostra tudo frontalmente. Muitas cenas acontecem fora de foco, no som, na atmosfera e no desespero. Outro filme que eu gosto bastante, que eu assisti, que também retrata essa época do nazismo, né? Não sei se você já assistiu, Laura. A Menina que Roubava Livros. Você já viu? Ah, sim. Uhum, sim. Eu gosto bastante, gostei bastante, né, desse filme. E se passa também nessa época, né? O livro é sobre a menina Liesel, né, que encontra a morte 3 vezes durante 1939 e 1943 na Alemanha nazista. O filme é de 2013, mas teve estreia aqui em 2014. E olha só, tá na Disney Plus e na Prime Video, então não tem desculpa pra não assistir. Bom, e também no filme, né, que a gente tava falando do Filho de Sol, existe uma escolha narrativa. Ao focar em um personagem, um período tão curto, ele não aborda o panorama político e histórico mais amplo do Holocausto. Então não explora o que foi realmente o Holocausto, né, o terror que foi aí na época do Hitler. E no fim de tudo, talvez o que mais une essas 3 histórias seja justamente aquilo que não se vê de imediato. No Holocausto, a violência começou muito antes dos campos, né? Começou no discurso, na exclusão e na desumanização de todo mundo que apoiava o maluco do Hitler. Em Chernobyl, o perigo era invisível aos olhos, mas devastador nas consequências. Em Goiânia, um brilho azul que parecia bonito carregava uma tragédia silenciosa que mudou vidas para sempre. Então são histórias diferentes em contextos completamente distintos, mas todos nos mostram como o impacto real de uma tragédia vai muito além do momento em que ela acontece, né? Ela permanece na memória coletiva, nas cidades, nas famílias, nas marcas deixadas no corpo e principalmente na história. E talvez seja por isso que filmes, séries e documentários sejam tão importantes hoje em dia, porque eles não apenas recontam o passado, mas impedem que ele seja esquecido, porque senão, gente, se não tivesse essa série do caso de Goiânia, acho que muitas pessoas de hoje nem saberiam que isso aconteceu aqui no Brasil. Sim, inclusive meus alunos, né, que são da geração de 2007 pra cá, eles ficaram conhecendo esse caso por causa da série, né? Tinha gente que veio comentar comigo, que veio perguntar se eu conhecia esse caso. Eu falei, nossa, gente, é claro que eu conheço. Eles, nossa, professora, eu nunca tinha ouvido falar, mas como que era esse negócio? Como que era, brilhante? Eu falei assim, não, eu não lembro porque eu também não sou dessa época, né? Mas, assim, a minha mãe lembra muito bem, né, de quando saiu a notícia, e era um negócio, assim, que parecia, eu falei assim, eu dou exemplo sempre da pulseirinha de balada, né? Eu falei assim, parecia muito aquelas pulseirinhas de balada. Então, eles foram passando um pro outro, né? Mas que nem você falou, Gil, a gente não pode deixar esquecer, né? Eles impedem que isso seja esquecido. Eu acho que é a mesma coisa também da ditadura no Brasil, né? Que muita gente tentou por muitos anos. Sim, que tá sendo retratada, né, em muitos filmes hoje em dia. Muitos filmes, e muita gente tentou esquecer por muitos anos. Eles tentam até hoje abafar isso e falar que não houve ditadura no Brasil. A questão também da ditadura da Argentina, que a gente já comentou, que existem filmes muito bons que concorreram ao Oscar também falando sobre a ditadura na Argentina. Então a gente não pode esquecer isso, né? Mas agora eu quero saber de você que está aí do outro lado ouvindo a gente. O que vocês acham, né? Vocês conheciam o caso do Césio, do caso de Goiânia, o caso de Chernobyl? Acho que é o mais conhecido, né? Muito mais do que de Goiânia. Conta aqui pra gente, deixa aqui nos comentários aqui embaixo ou lá no nosso Instagram, @SalaPrecisaPodcast. Espero que tenham gostado do episódio de hoje e já sabem, né? Até o próximo. Tchau, tchau, pessoal!